Santa noite, queridos e amados combatentes. Que bom estarmos aqui novamente, né? E hoje trouxemos uma convidada muito especial, né? De uma comunidade irmã, de uma comunidade amada demais por nós. E temos certeza que hoje ela irá tocar profundamente a sua vida. É verdade. Santa noite, queridos e amados combatentes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez juntos. E hoje é especial, né? Hoje nós temos uma convidada especial, como Luíra falou. E eu tenho certeza que será uma noite muito proveitosa, de muitos frutos nas nossas vidas e na vida de cada um de vocês que estão aqui. E Dalvani, né? Fundadora da comunidade Filhos Amados do Céu, cofundadora, né? Fundadora, isso. E Dalvani, se apresenta aí um pouco, diz aí para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Então, boa noite ao casal, já agradecendo a Hugo e Luíra, da Missão Resgate, a todos os combatentes, boa noite, a todos que nos acompanham, a todos os missionários que estão aqui, ao meu esposo, o missionário Nicolau, que está também conosco. Então, é com muita alegria que nós estamos nesse podcast, Conversas em Família. Como é bom estar aqui. Então, eu sou Dalvani, é isso. Primeiramente, sou filha, sou mãe, sou esposa. E fundadora da comunidade Filhos Amados do Céu. Isso, então, como fundadores, temos o Padre Monteiro, o missionário Nicolau e eu, Dalvani. Um padre e um casal. Deus chamou para estar à frente dessa linda missão. Já quero dar uma boa noite a todos os filhos espirituais que nos acompanham, de fora, de todas as missões. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui. Sou mãe de 3 filhos, casada há 22 anos. Então, quero, assim, já também mandar um abraço para os meus filhos que estão me acompanhando. A minha filha missionária em Comunidade de Vida, em Campos Sales, está me acompanhando a Maria Eduarda. Gabriela está em casa estudando. E o José Eduardo também deve estar chegando, que ele estava em missão na comunidade. Ele trabalha, né, e serve na comunicação. Então, graças a Deus, é uma família, isso repleta da presença de Deus. Coisa boa e que alegria, como é lindo ver, né, falando assim, minha filha missionária, meu filho missionário. Você vê que os frutos os já, frutos, né? É verdade. Ele está ali plantando, mas aqui a gente pode ver frutos já sendo colhidos. Com certeza. Verdade. Né? Frutos sendo colhidos. Isso, que os filhos, eles seguem os nossos exemplos, como pais. Com certeza. Então, Mas graças a a gente Deus, sempre nossos fala filhos aqui. são missionários. Que bênção, viu? Porque a gente sempre fala aqui no podcast que dessa responsabilidade que nós temos pelos nossos filhos, que muitas vezes a gente acha que os filhos, porque eles falam assim, não, eles são reflexo da nossa criação e do nosso, principalmente do nosso exemplo. Né? Então, hoje a gente pode ver na prática mesmo, né, filhos seguindo os passos dos pais. Então, com 20 anos de casada, né, com sua família aí já com filhos missionários, com certeza você tem muito a nos dar hoje, né, falando sobre como ser essa mulher virtuosa, essa mulher que passa a virtude para sua família, né? Porque uma casa, né, edificada, ali você assistia a live que você fez com Debinha, Sim. E uma das frases que você falou, né, a casa da mulher virtuosa é um pedaço do céu. Isso. Que forte. Né? Verdade, sim. Então, é uma honra ter você aqui. Amém. E com certeza esse tema, né, não poderia ser um tema melhor para que você trouxesse para a gente hoje. É, isso mesmo. Assim, num mês tão especial, dedicado, né, às mulheres. E como é bom, né, nos levantarmos como mulher virtuosas, né, que edifica seu lar e que edifica a sua casa. Então, este é o convite que Deus faz para nós mulheres. É sermos mulheres virtuosas. Né? Que, assim, me enchi de alegria quando colocou o tema é justamente a mulher virtuosa edifica o lar. É isso que o Senhor pede para nós como mulher. Primeiro é importante, na live com Débora até enfatizei, da importância da mulher. Porque muitas mulheres, infelizmente, se perderam na sua missão, no seu chamado. Isso na sua vocação, para que Deus lhe chamou. É interessante quando nós vamos para o Gênesis, o primeiro livro, nós vamos ver que Deus foi criando todas as coisas e tudo era bom. Não é isso? O céu, a terra, o mar, o firmamento, né? E ele viu que tudo era bom. Criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas teve um momento que Deus viu que não era bom.
Qual foi este momento? Foi quando o homem estava só e precisava de uma auxiliar. Isso, e Deus disse ao homem, não é bom que o homem esteja só, então eu vou te dar uma auxiliar, né, isso, idônea. Então, é tão importante quando nós vamos para a palavra, né, do Senhor, e quando a gente entende essa missão, essa vocação, quando Deus diz assim, eu vou lhe dar, diz ao homem, eu vou lhe dar uma auxiliadora. Talvez essa palavra para nós mulheres soe como algo menor, talvez, de menor importância, auxiliar de escritório, auxiliar, né? Isso. E aí traz para nós, e eu digo, porque eu vivenciei isso também, quando tocava assim, você é auxiliar, né? Do homem. E então a gente realmente se via como menor. Mas aí quando nós vamos entender a palavra do Senhor, que em hebraico significa auxiliar ezer, que é o socorro de Deus, olha que lindo. Então Deus diz para o homem, eu vou lhe dar uma ezer, o meu socorro idônea. Que forte, né? É isso? Então vou dar o meu socorro, né, uma mulher adequada. Então, uma auxiliar adequada para o homem. Então, quando nós entendemos esse nosso chamado, né, isso dessa auxiliar, dessa mulher idônea, dessa mulher, né, isso que é o socorro de Deus para a humanidade, o socorro de Deus para o homem, então, para nós, como mulher, é mais fácil entendermos a nossa missão. É verdade. Olha que lindo. E aí nós vamos contemplar em várias vezes na palavra, né, no Salmo 46, diz que Deus é o nosso auxílio, nosso refúgio seguro. Então, por várias vezes também na palavra nós vamos ver que o povo se voltava para Deus como ezer, como esse auxílio. E olha que lindo, para nós também, como mulheres, somos esse socorro, assim como Deus é para a humanidade. Então, nós também, como mulheres, somos o socorro de Deus para um homem em qualquer necessidade. Isso, então, é importante primeiro entendermos isso, a nossa missão como mulher. Porque aí nós vamos passar a entender que Deus realmente nos chamou a ser esse socorro para a humanidade, né, a ser esse socorro para o homem, a ser esse socorro, mãe, para o seu filho. Então, é importante. Depois que a gente entende na palavra o seu significado, a gente vai dizer, não, realmente, é isso que Deus, que me chamou, a minha vocação de mulher, ser o socorro de Deus. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu não era uma mulher virtuosa, eu não entendia. E quantas vezes eu maculei realmente o meu chamado, a minha vocação de mulher, de esposa, porque não compreendia ou porque vinha de uma sociedade. É isso que, infelizmente, cresce a cada dia, né? Todas essas ideologias, todo o feminismo, né? Isso deturpando um pouco a nossa imagem como mulher. É isso. Então, a gente vem dessa sociedade que, infelizmente, traz a mulher não como esse socorro de Deus. É isso. Não traz a mulher como verdadeiramente a sua vocação, o seu chamado. Então, quando você descobre o verdadeiro sentido para que Deus lhe criou, é mais fácil você aceitar a sua vocação. Com certeza. Então, quando você vê o seu esposo sempre lhe chamando, Luíra, cadê isso? Eu não sei se na sua casa é assim, eu perguntava até Debinha é assim na tua? Ela disse... Com certeza. Ô, mãe! O Bento é que já sabe falar bem, né? Aí Com 2 chama anos, direto. aí direto. Aí José Maria ainda não sabe falar, porque ele tem 11 meses, mas é mã. Sei lá, ainda não sabe nem falar, mas o mã. Tem hora que o que ele vê é mã, porque o que aprendeu agora foi mã. Ô, Luíra, Isso. vamos só fazer um pedido aí, vai lá. Gente, compartilha, né, como vocês Desativa viram. o bate-papo. Como é, Andréia? Desativa aí o bate-papo. Você vai Vai, dar o Andréia. like, né, Andréia? E você vai compartilhar, você vai mandar essa live, né, espalhar aí nos seus grupos, manda para os casais, compartilha. E manda também para quem é solteira, Sim. né? É Porque às vezes a gente diz, verdade. não. Importantíssimo. Você É tem importante que estar... entender antes o seu chamado. Vai mandando. Como é, André? Vai aprendendo, já vai você é entrar um no socorro. casamento. Pode chamar você, justamente.
Então, compartilha, gente, porque tá maravilhosa, né? De grande formação. Então, não deixem de compartilhar, né? Aí você diz assim, mas eu vou mandar para o meu marido. Vai também, manda para aquele casal, para que o marido diga, olha, eu quero que você seja uma mulher assim, virtuosa. Né? Que você seja o meu socorro, o meu auxílio ali. Então, envia, compartilha para quem é solteira, para quem é casada, para quem está atrás dos 3 pontinhos. É verdade. Né? Para que nós possamos, né, exalar esse perfume, né, de Isso virtudes mesmo. e de Luíra, tem santidade. um comentário Nossa aqui essência. bastante interessante. A Cristiane Lopes colocou: amo esse casal, Dalvani e Nicolau, casal de Amém. bênçãos. Deus os abençoe sempre. Sou Cristiane, atualmente moro em Balsas, no Maranhão, mas sou de Barbalha, no Ceará. Olha aí, no Maranhão, está nos acompanhando, está aqui Então, presente. compartilha, gente. O Renato colocou: Dalvani, Luíra, Hugo, Santa Noite. Renato de Crato, Pantanal. Seja bem-vindo, Renato. Sejam todos bem-vindos. gente. Nicolau já colocou aqui. Vamos compartilhar, Isso povo de Deus. mesmo. Compartilha. E nós já vamos deixar aqui o convite publicamente, né? Deixar aqui. Isso, na próxima. Trouxemos, né, a Dalvani, deixar o convite para o Nicolau, para no E ele já disse próximo que vem. podcast fazemos com ele aqui. Que bom, minha gente. Que conversa boa. Já começou muito bem, né? Justamente, muito forte. forte. Sabendo a nossa vocação É verdade. e o nosso chamado. E, Dalvani, eu vi você falando de saber o seu chamado. Eu acho interessante isso, porque o que a gente observa hoje, Sim. que até o fundador fala e a gente conversa muito lá em casa, papéis, cada um cumprir bem seu papel. Sim, Eu acho que isso é interessante demais para o casal, isso fortalece demais. verdade. E a gente conversa muito lá em casa, eu e a Luíra, eu digo, Luíra, e a gente já conversou aqui, quando um não estiver exercendo bem o seu papel, me diga. É Eu verdade. digo muito isso para ela, eu digo, Luíra, se eu não estiver fazendo bem o meu papel de esposo, de marido, me fale. No cabeça De- do lar. Do que eu quero homem, ser né? melhor, eu quero tentar fazer O melhor. provedor, né? Isso sacrifício. mesmo. É muito importante assim, esse ponto, né, isso, porque, primeiro, Deus nos escolheu, né, e nos formou, nós somos iguais, homens e mulheres, mas com Funções distintas. distintas, isso mesmo. Então, Deus nos criou uma imagem e semelhança. É tão Forte, interessante, né, isso também, quando Deus foi formar a mulher, ele não tirou da cabeça, né, isso de Santo Agostinho, ele não tirou da cabeça para que ela não fosse superior a ele, ela não tirou do calcanhar, Deus não tirou do calcanhar para que o homem também, para que ela não fosse inferior, e nem para que ele pisasse nela, mas tirou da costela. Né, isso para falar da igualdade. É isso, então, homens e mulheres, nós somos iguais, mas com funções diferentes. Eu acho que isso é um Distintas, ponto isso é chave. muito Isso é muito importante. interessante. Então, quando nós entramos nas virtudes do lar, por exemplo, quando nós realmente sabemos o nosso papel, São Paulo vem nos definir muito bem que o homem é o cabeça, né, do lar, é o chefe do lar, e nós, como esposa, somos o coração. É verdade. E a cabeça só vai funcionar se o coração estiver pulsando. É verdade. Então, guardem isso no seu coração. É isso, você, mulher, né, você é o coração do seu lar. Então, como está o seu coração? Isso é importante nós pensarmos como está o nosso coração. Como é que o nosso coração está pulsando no nosso lar? É verdade. É isso. E interessante que da mulher ter esse coração mesmo, de ter uma visão, às vezes, quando o homem está ali meio sem enxergar bem, Sim. a gente precisa desse Esse olhar dócil. Desse olhar dócil. É. Né? Eu Como acho a gente que... sempre fala, aquele olhar de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Isso Aquele mesmo. olhar É da verdade. docilidade. Porque, por exemplo, Deus nos fez o socorro da humanidade, É. o socorro para o homem. Mas Ele nos dotou, mulheres, de dons, De dons, justamente. de muitos dons. É isso, para ser o socorro dele, para a humanidade, Ele nos dotou de diversos dons. Por isso, por exemplo, nós mulheres, nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso aí nós não conseguimos. Isso aí nem adianta. Não E aí, adianta. muitas vezes, há conflito. Luíra, às vezes, casal vem na dar família, ali porque... com 5 assuntos. Eu digo, não, pera, aí eu respondo o último. Não venha Eu com aprendi- 5 olha, não desde venha o com namoro, 5 assuntos. viu? Aí ela foi aprendendo, ela tratou uma Desde o coisa namoro, por vez. eu digo, aí sim, falava eu consigo responder. várias mas perguntas ao mesmo tempo, várias coisas. só respondi a última, não Logo dá. já sou, além de mulher, sou acelerada, né? Já começa assim. Aí eu Temperamento já bem Aí eu
Aí eu respondi uma coisa, meu Deus, aí eu tenho que ter paciência. Pra voltar. Coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? na convivência. Então, é muito próprio nosso de mulher. Com Isso, certeza. conseguimos é um menino chorando, fazer, fazendo almoço, arrumando a casa. Atendendo o Não, eu fico telefone, impressionado. né, abrindo o portão, Ouvindo e assim uma vai muita videoaula coisa. ali, escutando um áudio. Eu fico impressionado, porque a gente tem 2 bebês lá em casa. Eu fico impressionado como ela consegue botar, às vezes, um pra dormir, não sei o quê. Quando dá 11h30, 11 o almoço tá pronto. Tem hora que eu Roupa lavada, então, almoço já interessante pronto. demais. Eu digo, E é não. porque os meninos são pequenos, muito bastante, pequenos, né, requerem bastante- muito nosso tempo, nossa atenção. atenção, tudo, mas... Mas isso são dons que Deus nos deu e deu. nos formou dessa, né, e nos criou dessa forma. verdade. Então toda a docilidade, como você falou, como é importante quando o homem, né, isso não está conseguindo enxergar, então a mulher vem com a sua docilidade, né, vem com o seu carinho, vem com a sua paciência e realmente conduz aquele homem, e essa é a nossa missão, né, conduzir o nosso esposo, conduzir aqueles que Deus nos confiou, ser o socorro, não somente, por exemplo, você que é casada do seu esposo, mas talvez você seja solteira, então dos seus pais, das pessoas que convivem com você, isso, você também é socorro para este homem, o seu pai, para a humanidade. E é tão lindo quando o Papa Francisco fala, foi até uma das mensagens dele para o Dia da Mulher, que ele diz que a mulher é a harmonia da sociedade. Que forte. É forte isso. Muito E ele forte. diz, quando não tem a mulher, não tem harmonia. De É fato. verdade. É isso. Então você percebe por quê? Porque Deus nos dotou de fato, né, isso de ser essas mulheres que trazem harmonia para um ambiente, para o trabalho, para a família, Pra sua para a casa, sua né? casa, para a sociedade. Então, quando falta a mulher, você já percebe. Passa um dia fora de casa. Que aí você vê a casa bem harmônica. O diz logo, nem vá, senão eu vou também. Não, quando ela eu disse, olha, se você for, eu vou também. Vamos todo mundo Verdade, no. Deixa isso não, E, é tragédia. e Dalvani, eu acho que o Papa, né, muito feliz nessa expressão, Sim. dessa harmonia. E eu imaginava aqui, a gente conversa também, falou aqui já, que nós somos um time. Isso, Né? exato, Nós somos um time e nós refletindo temos sobre que isso. jogar para o mesmo lado. Nós não Verdade. podemos. Porque o que a gente observa hoje, nos casamentos, infelizmente, em alguns deles, né, é essa disputa. De Sim. quem, Né? De quem manda mais, de quem não é quem quem fala manda mais alto, de quem fala Justamente. pior do outro, e tudo isso, né? Essa harmonia, eu acho que define isso. É. Nós somos um time e nós temos que jogar pro A mesmo favor. lado. Nós temos que jogar, né, justamente. Não tem como, Não contra, não tem como eu isso. estar atacando e Luíra tá vindo defender. Fica contrário. E assim, todos nós temos defeito, Sim. mas Andréa não precisa saber dos defeitos que o tem em casa. Verdade. Um dos problemas hoje em dia que a gente percebe muito nas mulheres é justamente isso. Os problemas dentro de casa, eles levam para outras pessoas. Eu não digo, né, quando você tem formador, um diretor espiritual, que é outra coisa, com Verdade, certeza. Né? Mas aquela história de você levar a sua vida para o outro, que isso é uma falta de virtude, com certeza. Né? Então, você mostra a fraqueza da pessoa que você é uma só carne. Porque nós Verdade. temos nossas fraquezas, Sim. lógico, nossos defeitos. Com certeza. Somos- Mas as Perfeito. outras pessoas não precisam saber dos defeitos de Hugo. E principalmente eu levando eles, né, Sim. para as outras pessoas. E eu acredito muito que hoje em dia um dos principais conflitos no casamento também é isso, né? É verdade. Porque além dessa disputa, ainda tem a exposição do outro. E a disputa quando eu realmente não tenho conhecimento daquilo que eu fui chamada a ser. Do Justamente. seu papel. Né? Isso eu é acho meu que é papel. isso. De quem da nós construção somos. daquilo que Deus me criou para ser. É isso. Então, quando eu não tenho esse conhecimento, então eu vou acabar, né, isso, Justamente. mudar, né, isso, as posições. Hoje o que nós encontramos é isso, é inversão, tanto de valores como também inversão de missão, do chamado. É verdade. Então, se Deus nos constituiu mulher para gerar vidas, e aí não só quem é mãe biológica que gera vida, é importante sabermos que nós, todas mulheres, somos chamadas a ser mãe. Não é só aquela que gera, mas aquela mãe também espiritual. Isso, por exemplo, uma irmã, uma freira, ela é uma mãe espiritual. Tem muitos Isso filhos não tem espirituais, muitos né? filhos espirituais. Então, a nossa missão é ser geradoras. Isso. Que
Não é isso? São geradoras. Deus então, nos dá a graça de participar da criação. da criação, né? ele olha que, né, muito forte Que para responsabilidade. entendermos É. isso e grande responsabilidade. E o esposo, ele é aquele que é chamado a proteger a sua esposa. Né? É Verdade. tão interessante quando nós entendemos isso. Então, ele é aquele cabeça, é aquele o provedor. Né? Isso é aquele que provedor é o que protege a família, é aquele que traz, né, o sustento para o lar. Então, a gente sabendo desses papéis, nós não vamos acontecer essas inversões. E quando acontece, aí acaba sendo uma disputa, é isso, muito Que acirrada, se infelizmente, divide, né? que aí acaba se dividindo e não é realmente o plano de Deus. Porque É o plano verdade. de Deus é a união, é isso que ele diz, né? Justamente. Isso não serão tem mais, como, né? né? Isso, só como uma ser. carne, né? Duas carnes, mas serão uma só carne. Isso, unidos para um propósito E não maior. tem como prosperar, né? Como é que uma coisa vai crescer se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro? Isso. Não tem como. Né? Tá em Como é que desordem. nós vamos educar os nossos filhos se eu quero uma determinada criação e o Hugo outra? Pronto, a gente fala. Como a gente fala aqui do que acontece de casa, né? Agora há pouco a gente acabou de ver isso ali com o fundador. Agora há pouco, Mateus chega. Um abraço, né? Isso aos nossos fundadores, a É. Débora e Geraldinho. É sim, nossos fundadores amados, queridos. Ah, Amém. Maria. O Mateus chegava ali pro pai e dizia: Papai, eu quero ir ali, não sei o quê. O fundador dizia: Fale com sua mãe. Aí Mateus: Não, mas eu preciso das duas autorizações. Que lindo, é importante. Eu quer preciso saber. das duas autorizações. Que interessante. Unidade. Isso né? mesmo. A gente precisa disso. Porque a gente talvez se precisa ele soubesse que só a mãe, ele só teria direcionado para a mãe. Verdade. Mas aí como é importante a criança já saber. Não, as minhas duas autoridades são os meus pais, meu pai e minha mãe. Porque a Verdade. gente vê muito também, um tirando a autoridade Um tirando do a outro. autoridade do outro. Isso é Isso é muito muito ruim, ruim, isso gera muito um mal triste. muito, muito grande. Lá em casa, eu sempre digo, né? A mãe, ela briga e tudo, mas quando vê o pai brigando, o coração da gente fica bem pequenininho. Luíra sai logo de perto. O Hugo começa a brigar, ai, eu disse, engraçado, né? A gente briga, fala A gente pode tudo, tudo, né? tudo. Aí quando é o pai, a gente já fica pensando, meu Deus, podia ser um pouquinho menos, acho que já tá ali demais. Mas eu jamais digo isso. Jamais. sim, Quando jamais tá tirar a ali, autoridade, né? Isso nunca. dele. Por mais que o coração Interessante. fique bem pequenininho ali, mas a autoridade, quem está brigando, como também quando eu estou reclamando alguma coisa, eu nunca entro na discussão no sentido de deixa. Ou, aí, às vezes ele Tá dito, sabe, né? vai. Eu quero mamãe, não, Hugo, agora sou eu. Ai, não, agora é sua mãe. Entendeu? Cada um ali no seu papel. E às vezes, Luíra, é um lutar contra, porque Justamente. às vezes você diz assim, no seu olhar você vê ali, não foi muito justo. Né? O que Luíra fez, ou às vezes tomou uma atitude precipitada, ou o que o Hugo fez, tomou uma atitude precipitada. Mas o ideal, conversa depois, né? Sim. Não tira a autoridade ali na hora. Como já aconteceu, né? aconteceu. Dizer, Luíra, olha, eu acho que você não foi tão justa ali com a criança, com o bebê, você podia ter... Ah, de fato, Hugo, Porque você às agiu vezes ali também. você Porque está você não tira... estressada, alguma coisa acaba se alterando um pouco e você acaba de fato não sendo tão justo. Aí a gente senta, conversa depois, mas na hora Mas não. na frente. Na hora jamais. Como é importante. É. Isso não tirar a autoridade um do outro na presença dos filhos. É muito importante. Isso é uma das grandes virtudes que aí nós vamos entrar. Eu acho, É sim, isso? sabe, Davoni, que uma das coisas... Eu até estava vendo uma publicação e eu achei muito interessante. Uma das coisas que hoje em dia falta muito para as mulheres, para os homens também, lógico, mas como a gente está direcionando mais a mulher virtuosa, é justamente a falta de paciência. Sim. Né? Em tudo, em tudo. Aí eu estava vendo a origem da palavra paciência. Achei Sim. extremamente interessante. Vem do pad, que significa sofrer. Ou seja, ser paciente quer dizer sofrer. saber sofrer. Saber sofrer, né? E até eu falava Uma das com... grandes virtudes. Uma das Já, grandes virtudes. justamente, já refleti Falava isso. com uma pessoa esses dias, ela dizia, ei, Luíra, reza por mim que eu tô sem paciência. Aí eu falava para ela, olha, isso tem uma coisa que eu aprendi, não estou dizendo que você não tem motivo para não ter, né, para não ficar sem paciência por conta disso, que a gente entender a situação que ela estava passando. Mas eu aprendi que não ter paciência, a falta de paciência, é que você acha que não merece estar passando por aquilo. E eu nem sabia que paciência vinha de sofrer, né? Sim. Você não acha que é justo estar passando por aquilo. Sim. E é justamente isso que você vê hoje em dia muito nas mulheres. Elas acham que não é justo sofrer ali na maternidade,
né? No cansaço do dia a dia. Negando a sua vocação. Justamente. E aí a gente volta ao seu chamado primeiro, a qual Deus a escolheu. Escolheu. Aí você fica ali, porque eu não mereço. Meu Deus, eu estou muito cansada, eu estou cansada disso, eu estou cansada de fazer isso, aquilo. Quem trabalha fora, por exemplo, passa o dia trabalhando, chega em casa, ainda tem mais coisa, porque, óbvio, você é a mulher da casa. Sim. Entendeu? Você Por mais é a que seu rainha esposo... do lar. Justamente. Verdade. Você é a rainha do lar. Justamente. Mesmo que você trabalhe fora, mas o lar é da nossa responsabilidade. Justamente. Isso Então não a tem gente perdeu essa essência de querer sofrer. A gente olha tanto ali para... Deus é amor, mas Cristo foi sofrimento, né? A gente esquece ali do Cristo na cruz. Então eu acho que essa falta de paciência que a gente vê muito hoje, eu estou falando assim das mulheres, mas num contexto geral, óbvio, porque nós não queremos mais sofrer. E principalmente pelo outro, né? Pelo nosso marido, pelos nossos filhos, né? É muito sofrimento, acordar de madrugada, no outro dia estar cansado, porque meus filhos passaram a noite doente, acordando e tudo. Então, tudo isso, aí volta para o que você diz, né? A gente esquece do nosso principal chamado. E que graça, né? A gente poder ser a primeira a ser chamada. Que graça, É uma graça. Esses dias eu adoeci, semana passada eu adoeci, e eu brinquei com o Hugo. Todo mundo aqui em casa adoeceu, mas no dia que eu adoeci, teve que vir a família todinha aqui pra casa. E Deus foi generoso. Mãe, minha sogra, Deus foi generoso que você foi a última a adoecer. Todo mundo adoeceu antes. Deus adoeceu. Você já pensou? Lá em casa ficou cheio de gente, porque uma foi fazer uma coisa, outra foi fazer outra. Eu fiquei até brincando. Agora, André que disse, mãe, não pode adoecer. Eu disse, pode não, André, porque quando eu fui, eu tive que chamar a família inteira, lembrar nos socorrer. Eu busquei a ajuda de todo mundo. Ei, mamainha, vem aqui, não sei o quê, minha sogra, vem todo mundo. Até André apareceu lá em casa. Pra ajudar, né, André? Né, André? Muito bem. Luíra, mas vamos fazer o pedido, né? Você vai dar o like aí, você vai compartilhar, que a conversa tá muito boa, muito boa. E, Dalvani, você já iniciou falando do que é ser essa mulher virtuosa, né? A gente já apontou alguns temas aqui. E qual é o efeito prático dessa mulher virtuosa na família? Pronto. O que a gente pode colher? É importante também nós entendermos essa palavra que se fala tanto, né? Virtude, muitas vezes nós não sabemos. É verdade. É isso, virtude. E aí nós vamos lá para o catecismo e vem dizer, as virtudes humanas são atitudes firmes. Né? Isso, disposição estável, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regula nossos atos, né? Ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Então, quando o catecismo traz para nós, né, esse significado, né, das virtudes humanas, que são atitudes firmes também de praticarmos o bem. Então, quando nós falamos assim, homens, mulheres, né, mulheres virtuosas, são essas mulheres, né, isso que buscam a prática do bem. Sim. Em outra passagem, salvo engano, o catecismo vai dizer, pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Isso. Né? Definição, definição clara. assim que eu acho fantástica, né? Sim. Engraçado que eu assisti uma aula hoje, justamente ela falava, fazer o mal, fazer o que é errado é mais fácil. Sempre. Né? Mentir é mais fácil do que você dizer a verdade, ser sincera. Né? Você não ajudar o outro é mais fácil. Você, com certeza. É uma luta interior. Então, não ser virtuosa. É mais virtuoso fácil. é mais fácil. Porque aí o contrário da virtude são o quê? O que você está falando, são os vícios. É verdade. Então, os vícios sempre é mais fácil na nossa vida. É verdade. Isso, por exemplo, a falta de paciência é um vício. Então, qual é a virtude desse vício? É a paciência. Então, é mais difícil ser paciente porque a paciência vai me levar a sofrer. É isso, entendendo sobre essa virtude. Então, quando nós entendemos que virtude é sempre a prática do bem para o outro, então a gente vai buscar realmente viver essa prática e praticar firmemente, diariamente na nossa vida. Isso nós não nascemos virtuosos. Deus nos deu, lógico, esforço, isso, né? Muito esforço, muita prática. Eu li hoje isso, justamente. Requer esforço. Isso. Não aí, é algo tão como simples, como é difícil, justamente. Difícil, porque às vezes a gente comenta aqui, fala aqui, às vezes as pessoas, não, eu não consigo,
é contra mesmo, você tem que pra se esforçar todo mesmo, para mundo, todo difícil mundo. pra todo mundo. Tem hora que Entendeu? falta a paciência ali Você em pode casa, olhar mas pra você tem que você. dizer, não, peraí, o caminho não é esse, né? Verdade. Sim. Pode olhar, ai, pra Dalvani é mais fácil, ela é da igreja, é fundadora, justamente. né? Faz igual aquele meme, confia, né? Confia, Por exemplo, A luta é... esse final de semana nós tivemos o Congresso das Mulheres Virtuosas, né? E ministramos, pregando e tudo. Aí na segunda-feira eu faço ultrapassagem de carro. Eu estava dirigindo. Nicolau, e isso ele olhou pra mim e aconteceu, disse, Nicolau. cadê a mulher virtuosa? Cadê? O melhor é que a gente nem vai se corrigir. Tenha paciência. Daí aí você olha, né, isso para dentro de si e de fato, assim, luta muitas vezes que você não quer reconhecer, mas não vinha nenhum carro, sim, mas aqui é proibido, você não está vendo as duas faixas. Mas é como dizem, é uma prática que precisa ser diária, que você diariamente precisa estar praticando as virtudes. Verdade. Porque nós sabemos que nós temos a inclinação pelo pecado, pelos vícios, pelo mal, a nossa humanidade. É isso, então, e as virtudes é nos levar a um caminho de santidade, que é a nossa vocação primeira. Né? Sede santo, diz o Senhor, como eu sou santo. Então, vivermos o caminho de virtude no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, na sociedade, é este caminho de santidade para a nossa vida. E é praticar diariamente. Interessante, Dalvani, eu me lembrava de uma formação que o fundador nos dava, acho que ou pregava num dos nossos encontros, e ele falava uma frase que encaixa muito bem. Ele dizia o seguinte: enquanto a gente estiver aqui na Terra, é luta. É luta. Porque às vezes a gente fala aqui, não, ser uma mulher virtuosa, procurar ser um homem cheio de virtudes, buscar as virtudes. É luta. Não é, não cai do céu. Não cai do céu e assim, você não conquista sem luta. Você não vai sem esforço. Isso vai requerer seu esforço. Vai requerer você lutar, às vezes, contra sua carne, sua humanidade. E uma coisa que a gente sempre partilhou lá em casa. Simples assim. Às vezes a gente foca na convenção, né? Aí, o externo, né? Eu parei de beber, eu parei de usar determinadas roupas, enfim, disso e aquilo. Sim. Sendo que a nossa conversão interior é muito mais difícil. Muito. Porque algumas práticas que eu fazia, né, exterior, há muito tempo que eu deixei. Justamente. São os novos progressos que o fundador, às vezes, você precisa de novos progressos. Na sua vida interior, você precisa crescer. E assim, no casamento, a gente pode notar assim, a gente partilha direto. Até eu falava no aniversário do ano passado, e eu dizia, o Hugo que eu conheci em 2015, nem imaginava o homem que você se tornaria hoje. Verdade. Né? Então isso é uma construção, justamente. Dia a dia. Dia a dia. Diariamente, que não foi o mesmo que você conheceu quando começou o namoro, mas você viu realmente o progresso. É isso, a busca incessantemente, a luta. É isso, porque, como o missionário Nicolau sempre fala, nada fácil na nossa vida, no caminho do cristão. A vida do cristão não tem. Fácil. Se tiver ali, desconfie de algo muito fácil nas nossas vidas. Né? Seja missão, no dia, por exemplo. Tenho certeza para vocês virem até aqui, como também nós, sempre tem lutas. Vamos servir ao Senhor. Chegamos aqui 9 e pouco, André foi batalha. Esperando qual foi a batalha maior da quinta. Minha sogra com certeza está aqui, que ela é a primeira, ela já sabe, ela já está lá com os meninos, às vezes um acorda, o outro. Falta luz, é movimento. Já teve chuva aqui na quinta-feira. Mas aí, diante dessas lutas, nós vamos parar? Não, jamais. Jamais, nós vamos continuar lutando, porque nós já temos a certeza da vitória. É isso aí, é verdade, é a certeza da vitória. Nós estamos lutando, mas nós já temos a certeza da vitória. Em todas as coisas, né? Isso basta sermos fiéis. Então, quando você me pergunta, Dalvani, como pôr em prática, né, todo esse bem no lar, na família, eu quero ser muito sincera assim, para vocês. No início do nosso casamento, do nosso relacionamento, por ser muito nova e por vir de tradição, né, isso onde havia muito forte essa realidade do feminismo. Isso, por exemplo, eu casei, mas minha mãe sempre me disse, olha, não dependa de homem, não. Desse jeito. Isso, não sei se você viu. A gente... não dependa de homem, não. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar sua independência e tudo. Então, realmente, eu vim dessa mentalidade porque fui formada dessa forma. Infelizmente, isso a sociedade
tem realmente denigrido assim, um pouco da nossa missão, do nosso chamado. Da essência, né? Da essência feminina. Nós não somos feministas, nós somos feminina. Nós somos mulher. Um detalhe. Isso que é muito importante. Né? Que aí depois o outro podcast a gente pode só ir de frente. Olha Mas aí. aí, como é importante saber disso. Então, no início eu não era essa mulher virtuosa. Isso não buscava as virtudes, mas sim daquilo que eu fui criada e formada. Mas a partir do momento que Deus vai nos moldando e nos formando e a gente vai se deixando ser moldado por Ele, Deus vai mostrando de fato. Minha filha, olha, não é este caminho que eu escolhi para você e para a sua família. Então, assim, a minha primeira, que eu digo assim, conversão para uma mulher virtuosa foi olhando para Nossa Senhora. Então, olhando para aquela que é toda cheia da graça, é toda virtuosa. Isso diz até um santo, Deus criou todas as águas e fez o mar. Deus criou todas as graças, todas as virtudes e fez Maria. Então, lindo, né? Isso é muito lindo. Então, olhando para Nossa Senhora a cada passo, como mulher, como esposa, como mãe, como serva, como consagrada ao Senhor. Então, eu passei a olhar para Maria. Porque muitas vezes a gente vem com outras referências, vamos dizer assim, como mulher. Temos a referência da nossa mãe, e aí a referências de alguém da nossa família, e a gente fica com essas referências. Na rede social, né? Às vezes influência das redes das sociais. pessoas, então, não, aí eu tirei o meu olhar e fui olhar para Nossa Senhora. Fui olhar para as virtudes dela, como mãe, como esposa. E aí passei a olhar para Nossa Senhora, ter o meu olhar fito nela, olhar para ela e dizer, mãezinha, eu preciso seguir os teus passos para chegar até Jesus. Eu preciso, assim como tua mãe, ser fiel ao Senhor. Porque eu sei que sendo fiel ao teu filho Jesus, eu serei fiel ao meu esposo, aos meus filhos, à minha família, à minha casa. E fui desconstruindo. Ao olhar para Nossa Senhora, não tem como você desconstruir tudo que a sociedade, tudo que, infelizmente, essas ondas ideológicas trouxe para nós mulheres. Quando fala de virtudes, eu sempre lembro daquele livro excelente, bem pequenininho ele, As Pequenas Virtudes do Lar. Ah, sim. Esse livro é excelente, é um divisor de águas. Foi para mim também. Eu sempre digo. Muito bom. Que é um livro para você, né? As Pequenas Virtudes do Lar, para você começar a ler. E uma das virtudes que eu acho que se enquadra ali perfeitamente em Nossa Senhora e nos falta muito é o da descrição, o de querer passar despercebido. E Nossa Senhora, a vida dela toda. Porque a gente quer, lógico, eu quero que quando o Gu chega em casa, ai, mas você fez isso, aquilo, a gente sente a necessidade do outro olhar, e sempre dizer, ai, você é uma excelente mãe, você é uma excelente esposa, você é uma excelente isso. Um reconhecimento, aí não vem. Aí às vezes acaba a frustração, né? E às vezes não vem. E olhar para Nossa Senhora, ela passou a vida toda despercebida. Teve um encontro com um anjo. Quando a gente percebe isso, eu não estou dizendo que a gente já tenha, mas é uma luta também para isso. Sim. É uma luta, uma luta interior para buscar essa virtude de passar despercebido. Porque a gente quer os holofotes. Sim, entendeu? quer os aplausos, quer o agradecimento. Justamente. Passei o dia todo trabalhando, ele não agradeceu. Vou cuidar dos filhos da casa. As pessoas não percebem, o meu esforço. meu esforço, justamente, mas a gente não está plantando nada para acolher aqui, né? Verdade. E é tão lindo quando esse livro traz para nós, principalmente dentro dessa virtude, que ela diz que a mãe é aquela que acorda mais cedo, isso, prepara tudo, e a que dorme mais tarde, para deixar tudo em ordem. E é um sacrifício, isso, e muitas não querem passar por esse sacrifício. Eu me lembrava um trechinho, não cheguei a assistir completo, não, a conversa da senhora, Debinha, no encontro, e Débora dizia uma frase, olha, eu gosto de dizer que a mãe é a única que não pode estar
desanimada, acho que era algo nesse sim. sentido, né? Tem que estar, a Sim. mulher tem que estar ali, eu digo, de fato, assim, né? Acontece muito isso, né? Vê muito isso. E no livro ele traz, né, uma das virtudes que é o bom humor. Era justamente isso que a gente colocava. Então, se a mãe não estar de bom humor, a casa toda não está. Não, esses Esposa, dias, filhos, é nada. Se você estiver estressado, seus filhos também vão estar. esses dias eu dizia, Luíra, você está muito Impressionante. estressado, o que é que está acontecendo? Os filhos são o nosso reflexo. Não, eu já digo, eu estou preocupado. E é você interessante assim, isso, que a forma... Tu sabe, né, André, que aqui a gente fala do que acontece em casa. Se Luíra, você E está a forma, estressado, eu se tava acalme. eu prestando atenção, a forma como você briga, né, não é nem brigar, que você corrige seu filho, Sim. ele reage diferente. Quando eu vou reclamar com ira, ele reage com ira. Sim. Entendeu? Sim. Eu fico observando isso, eu acho muito interessante, assim, porque quando a gente tá com ira, né, aí vai brigar com aquele jeito, e ele vem do mesmo jeito, assim. Da mesma forma. Mas E aí quando a gente- virtude da ira é a docilidade. Justamente, mas quando você vai corrigir. Porque nem tudo que corrige é a forma correta de se fazer. Sim. Porque às vezes você diz, eu fiz assim, ele parou de fazer, mas de fato educou. Entendeu? Nem tudo que Nem a tudo. criança. Parei de fazer aquilo, não sei se foi educar, se de fato ele aprendeu e saiu educado aqui. Ou não está fazendo por medo. Por meio, Isso. justamente. E quando eu vou corrigir da forma correta, a reação é totalmente diferente. Então, você percebe ali, eu sempre falo para o, né? Eles são tão nosso reflexo que as coisas mais simples, assim, que é o autocontrole ali, né? De a gente conseguir controlar a nossa ira, a nossa falta de paciência, que você pensa, meu Deus, eles podem ser melhor por uma correção que a gente faça da forma correta, né? De fato. Isso, com É muito paciência, com interessante. amor. É. Né, isso sabendo que nós somos esse socorro para os nossos filhos e nos erros e nas falhas que eles estão para que a gente possa, né, isso dar este auxílio para eles em meio às desavenças dos filhos. E aí buscar e ser essa mulher virtuosa como Maria, né, nós vamos entendendo. Nós vamos entendendo a primeira virtude de Nossa Senhora, a humildade. Né, que como mulher, como mãe, como nós precisamos olhar para Maria e ter realmente a humildade. Né, isso de se fazer serva, como ela fez. E muitas vezes nós não queremos servir. Por exemplo, quantas jovens e quantas pessoas eu atendo, jovens que estão querendo casar, e a primeira pergunta que eu faço, e aí? É isso? Por que você deseja? Eu quero casar para ser feliz. Né? A primeira frase. É verdade. Então, muitas vezes, essa falta de humildade, né, de reconhecer, ser humilde, essa humildade é tirar eu do centro. Isso é tirar o meu eu, a minha vontade. Não vou casar para ser feliz, vou casar para fazer o outro feliz. Isso muda tudo, né? Tudo, Isso muda tudo. tudo. Porque a partir do momento que eu faço o outro feliz, eu também sou feliz. Com certeza. E você falava, eu me recordava, no livro que eu li sobre a virtude da ordem. E ele dizia assim, o seu tempo não é seu, é dos outros e de Deus. Isso. Porque, né, justamente, eu não estou dizendo Aí ele que entra você... na lógica do servir, né? Justamente, Do por isso que... Justamente. Porque às vezes a gente fica muito assim, eu não tenho tempo para mim. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter tempo para a gente, que a gente já trouxe aqui até tema relacionado a isso. Isso. Lógico que a Importante. gente tem que ter tempo para se cuidar, para ter... Até porque se eu estou bem, eu consigo deixar os outros sim. bem. Mas, quando eu parto desse princípio que o meu tempo, o meu melhor é para os outros, né? Eu vou servir com amor. Isso. E aí Maria nos ensina muito, porque depois que ela recebeu, né, isso, o Ângelus, né, isso que seria a mãe do Salvador, e aí depois que ela recebeu, ela não ficou em casa. Ela poderia ficar em casa e eu estou com o rei na barriga. O Salvador! Não, Maria não ficou em casa. Para onde ela foi? Foi servir a sua prima Isabel, que estava precisando. Isso. Então, a humildade, né, isso nos leva ao servir. Dalvani, eu vi uma frase
Mas antes de tu falar, compartilhem. Vai lá. Muito bem. Olha aí. Gente, like, vamos compartilhar. Manda aí, tá muito boa. Que conversa boa, viu? E assim, às vezes você diz, a pessoa já tá dormindo, mas se compartilhar amanhã ela pode assistir, né? Depois, quando ela tiver tempo, ela pode assistir. Aquilo que o Fernando fala, às vezes esse compartilhamento muda uma vida, Muda né? uma Transforma vida. uma vida, né? Toca. Né? Justamente, às vezes, a pessoa assistiu ali bem, depois, eita, E como mas... a gente vê que as E como visualizações a gente depois, já né? recebeu testemunhos de vocês que assistiram depois. É Né? verdade. Vocês, com certeza, em várias coisas que já Bastante, fizeram. verdade. Ah, Até hoje. assisti depois, vi depois, e isso ali me tocou profundamente. Enfim, vamos A compartilhar, importância, né, de gente? compartilhar para Justamente. salvar a alma. Sempre a gente diz nas nossas lives. Compartilhe que você salva uma alma. Isso Almas mesmo. serão alcançadas. Deixa o like. Olha aí. E aí vai chegar para muitas pessoas essa live. André já tá colocando aí, né, André? Que bem. Mas, Davani, eu vi uma frase que, assim, no Dia da Mulher, foi uma das frases que mais me marcou. Que falava de Nossa Senhora. E interessante, não vinha de um católico. Sim. Ele dizia assim, eu parabenizo todas as mulheres, porque vocês, mulheres, são capazes de carregar um grande projeto. Maria carregou um grande projeto. Sim. O maior. O maior dos projetos, né? E essa frase Salvador. me marcava, que interessante. É, muito Como interessante. a força da mulher, assim, como Nossa Senhora carregou o maior projeto, o projeto que mudou o mundo. Salvou o mundo, Isso. que veio para nos salvar, né? E como mulheres também, nós somos isso, geradoras, como falei no Justamente, início. Né? participantes, né? Participantes Da graça. né, da né? graça de Deus. E somos geradoras, né, isso de filhos para a humanidade. E aí como nós estamos gerando esses filhos? Isso, estamos gerando no amor, né, estamos gerando realmente e educando eles. Sempre eu digo como é importante, né, isso, quando Deus nos confia os nossos filhos, eles não são nossos, eles pertencem a Deus. E aí nós precisamos educá-los para o céu. Isso, então isso Formá-los muda, para isso, né? formá-los para a eternidade, para o céu. Então isso muda totalmente o contexto. Por exemplo, hoje eu atendia um casal, na verdade a sogra, isso ela partilhava comigo, muito triste, porque o esposo, que é o filho dela, quer filhos, mas a esposa não quer. Não quer porque Acontece muito, né? às isso vezes. vai mudar o seu corpo. Eu prefiro adotar, porque vai mudar o seu corpo. E aí, depois de muitas lutas, depois de muitas conversas, muitas orações, que ela é uma mulher de muita oração, e aí ela disse, esses dias conversando com o filho, ela disse, não, ela disse que vai ter um filho, mas só vai ter um filho depois que comprar a casa, depois que comprar um carro, aí depois, aí eu disse a ela, aí depois ela compra o filho. E depois ela vai comprar um filho. Então, muitas vezes, é essa realidade, ver o filho, é isso como, de fato, uma compra, um desejo, e não se colocar na vontade de Deus. Verdade. É isso, se colocar como Não perceber a graça, né? a Às graça vezes, de Deus. a gente esquece que filho é uma graça, assim, meu Deus. É um dom, é uma herança maior. Herança, E, infelizmente, muitos olham como filho. É isso Aqui, como... só olha para nós que a intenção é louca. O fundador diz, né? Nossos filhos são nossa posteridade. Isso, a nossa Nós maior nos tornamos herança, já eternos. diz o Senhor. E Davani, interessante aí nesse atendimento que você fazia, porque às vezes a gente espera as situações ideais, né? A gente quer montar o cenário Tudo ideal, perfeito. né? Tudo perfeito quando estiver, não é assim, não funciona assim. Isso, e a vontade de Deus. E ao subir no altar, E que graça. é isso, e quando o Senhor, é isso ministrado pelo Padre, diz, estão abertos, né? E essa vida que Deus, né? Isso nos proporcioná-los. E aí, de fato, a gente vê aí mulheres totalmente contra ao seu chamado. E sabe Primeiro, o que é mais a interessante? sua maternidade. Sabe o que eu acho mais interessante nisso? É que quando o filho vem, muda tudo. Assim. Tudo. Porque, assim, é uma coisa que eu dizia, para dizer até para minha mãe e para meu pai. Aquilo que dizem assim, você só sabe quando você for pai. É isso. Depois que eu me tornei pai, você diz assim, que amor, que como expande, como é muito maior que você. É uma plenitude. Né? É uma plenitude. É isso do que nós somos chamados, como Jesus, né? Como o próprio Deus diz, né? Eu vi uma mãe uma vez falando, nem era de comunidade nem nada, ela disse, eu não imaginava que eu precisava tanto da minha filha. Isso.
A gente Que não forte, imagina. né? Porque Que eles, forte. de fato, nos tiram do nosso pior, que é o Isso. egoísmo. Verdade. Eles, de fato, ali nos arranca do nosso egoísmo. Porque eles, enquanto estão ali, né, principalmente nos primeiros anos de vida, eles não têm nada para nos dar. Nada. A nos oferecer. Nós que Nada. temos, Dá tudo dá para tudo eles. para eles, verdade. Eles não nos oferecem nada. A gente só ama e dá tudo a eles. Não há forma maior de amar. E aí o que eles nos oferecem é a nossa mudança É. interior, a nossa conversão, As nossas né? Sair virtudes. do nosso egoísmo, do nosso eu, para ir ao encontro deles. Tirar ali nossa... É interessante, a gente já falou aqui, Dalvani, repetindo, parece que nossos filhos vêm com o nosso pior defeito. É. Para que a gente diga, eu vou me corrigir, porque eu não quero que ele seja igual a mim nesse Verdade. defeito. Né? E quando a gente vai corrigi-los, aí eles dizem, mas eu puxei. Hoje eu vinha corrigindo a minha filha da escola e conversando com ela. Eu dizia, mas a senhora não entende, eu não sou igual a senhora, né? Eles diziam assim, eu não sou igual a senhora, eu puxei em tudo ao meu pai. Gabriela, em tudo, na personalidade, Eita, em Deus. todos os sentidos. Eu disse, sim, mas aí você tem um exemplo em casa. Siga esse exemplo. Então, interessante, mas é isso que você fala. É isso, então, os nossos filhos nos desestabilizam realmente daquilo que nós somos. É verdade. Eu vi uma frase, até dizia ela num podcast anterior, que falava assim, o defeito dos pais é o pai do defeito dos filhos. Isso, né? Que é para nos transformar. Eu dizia, Luíra, eu olho assim, meu Deus, eu tenho que ser melhor, porque olha bem, tô aqui com algumas coisas, quer dizer, que eu já luto contra isso e tá lá no meu filho. E eu enxergo e coloco o olhar sobrenatural e digo, não, é para que eu seja melhor. E é para que eu não cometa esse erro. Virtudes, né? É isso na prática também. Sim. É a gente ver que nossos filhos vão ser melhor que a gente, são melhor que a gente. Eu até partilhava um dia com uma amiga minha, comigo da gente conversando, que a gente escuta muito, a gente faz isso pelos filhos, e depois os filhos crescem. Eu não tenho medo do que eles vão ser. Eu não tenho medo. Lógico, agora que o mais velho tem 2 anos, mas eu não tenho medo. Porque por mais que, se Deus me livre, né, eles se percam, eu vou saber o que eu fiz. Entendeu? Eu acho que esse medo que a gente tem, meus filhos podem ser isso, vão ser aquilo, é porque a gente não sabe o que fez na criação. Talvez essa preocupação, muitas vezes, essa preocupação de não ser virtuosa, de não ensinar aos filhos as virtudes. Eu sei também. O que eu estou mostrando a Sim, eles. eu sei o caminho. Eu lembro que o professor Felipe Aquino, ele falava muito assim, em relação aos filhos, em uma formação, e ele dizia, não se preocupe, pais, se você encaminhou seus filhos no caminho de Deus, se você foi esse reflexo de Deus para os seus filhos, não tenha medo. Mesmo que ele venha se desvirtuar ali na sua adolescência, mas tenha a plena certeza que ele retornará. Retorna. É interessante. É isso que a gente fala muito lá em casa, a gente já conversa, né? A gente nem tem filho, né? Já adolescente, nessa coisa. Mas a gente sempre diz que se Deus me livre se perderem ou mudarem o caminho, que eles saibam que podem retornar, que tem um lugar aqui que tem um exemplo do seu pai, da sua mãe, e a gente está ali cheio de virtudes e para acolher. E para acolher na hora do retorno. Isso mesmo. A gente está ali para acolher. Mas é muito interessante para nós pais ter essa certeza. Não, eu estou sendo exemplo para o meu filho. Eu estou plantando nele a sementinha. Estou plantando nele o Deus a qual eu sirvo, a qual eu sigo. Né? Porque é muito importante. Porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, pais de igrejas, mas não são aqueles reflexos para os seus filhos. E então, os pais precisam ser o primeiro motivador, né? Isso, o primeiro a levar os seus filhos para Deus, para a igreja. E é tão importante porque quando há realmente em nós essa certeza, Deus está em primeiro lugar. Deus é o primeiro na nossa família, a ordem das coisas. A gente falava muito dessa desordem. E hoje, infelizmente, está tudo desordenado. E nós precisamos saber a ordem da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Então, Deus é em primeiro lugar. Ao amanhecer, isso Deus já está como centro da nossa casa, da nossa família. E aí, depois,
vem o outro, que é o meu esposo, os meus filhos, os meus pais, é isso, e aí depois vem o meu trabalho. Né? E aí o que acontece? Hoje há essa inversão desses valores, é o meu trabalho, né? Isso é o outro, sou eu, e aí se eu tiver tempo eu vou procurar a Deus. Deixa Deus por último, né? E aí quando a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o meu reino e tudo virá por acréscimo, e aí você vê totalmente essa desordem no mundo, infelizmente, porque Deus não está como centro. Então, Deus no centro de uma família, da sua família, não tenha medo, porque os seus filhos não vão se desviar do caminho de Deus. Que forte. E a gente já caminhando para encerrar, né, Andréia? Ah, então passou rápido, Andréia. Que conversa boa. Dalvani já falou, mas já para pensar o nosso encerramento, né? Você já acabou de falar disso, mas eu deixo a pergunta para acrescentar mais alguma coisa. Muito bem. Como ensinar, como repassar essa virtude aos filhos? Pronto. Como, né? Isso. Como a gente deve repassar essas virtudes para os nossos filhos, para a nossa casa? Primeiro é sendo. Não é só desejar. O exemplo, né? Primeiro é ser o exemplo. Então, os filhos vão seguir os nossos exemplos. Por exemplo, hoje nós temos a nossa filha e aos 17 anos ela decidiu ser missionária de vida. Terminou o ensino médio, passou em 3 faculdades. Que forte. Mas foi o chamado. E esse chamado veio a partir do exemplo dos pais. É isso, como fundadores. Aí são os frutos, né? São os nossos frutos da nossa virtude. Foi o que nós plantamos na vida deles. Foi o caminho que nós mostramos para eles. Então, assim, por mais que a gente, como pais, sente a falta, não tem como. É verdade. Sente a falta, mas ao mesmo tempo foi o que nós ensinamos a ele. Poderia ser outro caminho que ele deveria trilhar. Justamente. Porque foi o caminho que nós ensinamos. E esse caminho é o mais belo, é o mais lindo. É isso, entregar toda a sua vida ao Senhor para salvação de vidas, de almas. Eu acho que aí entra aquela parte do evangelho. Ela escolheu a melhor parte. Ela justamente completar isso. Ela escolheu a melhor parte. Então, é como exemplos em casa, na família. Então, aí a gente se pergunta, como eu estou sendo? No início nós falávamos, né? Como esposa, nós somos o coração do lar. E como esse coração está batendo na minha casa, na minha família? Será se eu estou sendo aquela mãe, aquela esposa, aquela mulher, né, paciente, aquela mulher que busca realmente as virtudes, né, olhando para essa direção, olhando para Maria, aquela que foi cheia de virtudes? Então, a gente precisa primeiro entender, na minha casa, na minha família, são as ordens. Primeiro é Deus. Então, na minha casa, todos os dias, em primeiro lugar está Deus. Nós já acordamos, não é isso? E já rezamos, e já agradecemos, louvando ao Senhor. Então, essa é a ordem. Deus em primeiro lugar na nossa família, na nossa casa. E aí depois as outras coisas vão se colocando nas suas devidas ordens. Mas quando você já acorda, já amanhece o dia, isso já buscando trabalho, já naquela correria grande, já tira a ordem do que realmente deve acontecer e deve ser, pronto, as coisas tudo desmorona. Você pode ver, se Deus não estiver no centro, em primeiro lugar na sua vida, as coisas na sua família tendem a decair. E você falava, e eu achava interessante, que sensação ruim é a sensação de desordem. Sim. Né? Você fica perdido, você diz assim, por onde começar, como fazer? Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, é tão interessante, tudo se ordena, né? Isso. E às vezes você é levado a não colocar, a não fazer Deus a primeira coisa. Isso. Que vai ordenar todas as outras. Então, por exemplo, os nossos filhos acordam na nossa casa, é isso. A primeira coisa que eles olham para nós pais, nós estamos rezando. Que forte. Consagrando-os ao nosso dia. Então, olha o exemplo. Isso é o exemplo. Eu não posso dizer, filho, você tem que rezar, mas se eu não sou a primeira que lá em casa, busca. eu até estava mostrando a minha irmã ontem. Bento, ele já está começando a aprender a rezar a Ave Maria. E sim, aí eu digo, cheia de graça. Aí ele vai falando e ele vai completando. Porque a gente não ama o que não conhece. Justamente, não tem como. Não tem como. Então, ele vai amar ouvir Farol 300 vezes no dia. Lindo. Daqui a pouco também já está cantando Farol, ele né? gosta de tocar bateria. E violão. E violão. Prepara as panelas. Aí ele bateu. Veio pra cá e eu fiquei na casa das meninas, além da comunidade de vida. Aí quando foi buscar, a gente é José Maria.
que é o mais novo, né? O do meio agora, né? Que já tem o Tem outra preparado, aqui, né? já no forninho. Aí ele, chorando no carro, a gente colocando ele na cadeirinha, aí o guarda, observa, viu? Com Edna e Raquel. Aí ligou o celular e colocou farol a ele. Se acalma. E logo depois dormiu, deu umas voltinhas, puf, Natal, Aí eu graças a Deus dormiu. ainda brinquei, eu disse, tu não faz, que menino gosta de dizer que a gente tá mentindo. Mas deu certo, ele fez. Mas é isso. Então, a gente como pais, nós vamos realmente levar para os nossos filhos isso, essa tranquilidade, essa calma. Então, sabe que ele se acalma com a canção, com uma música. Então, ele já vai ali se tranquilizando. Lá em casa, a gente, por exemplo, eles acordam, nós estamos rezando e clamando o Espírito Santo. Eles também já começam também a rezar e a cantar a mesma canção. Logo após, o Nicolau entra na live, né, da Escola do Espírito Santo, às 6h30, é o horário que eu estou tomando café da manhã com eles. Então, mas nós estamos tomando café da manhã ali rezando. Para depois ir para os nossos... na hora do café da manhã. Para depois ir para os nossos afazeres, as nossas, né, atividades diárias. Então, são nessas pequenas coisas que os filhos vão percebendo e vão olhando. Não, eu tenho um exemplo na minha casa, na minha família. É esse exemplo que eu quero seguir. É esse exemplo que eu quero para a minha vida. Então, é nessas pequenas coisas, no nosso lar, na nossa casa, que as coisas vão se ordenando. Isso, e você vai buscando em Deus este equilíbrio na sua vida, equilíbrio como pai, como mãe, e saber que nós não somos perfeitos, mas que nós estamos nessa construção, nessa busca, se eu falhei, se eu errei. É tão lindo, por exemplo, teve uma vez que eu pedi desculpa a uma filha minha, foi a Gabriela, e tinha alguém da minha família perto. Tu está pedindo desculpa à tua filha? Pode não. Como se fosse algo errado. Eu digo, não, eu como mãe, eu também erro, eu sou falha. E eu preciso pedir desculpa a ela para ensinar que ela também precisa reconhecer quando ela erra. Aí eu já vi a virtude da humildade. Da humildade, justamente. Me desculpe, minha filha, porque amanhã perdeu a paciência e disse isso, não é isso, entendeu? Então, é importante também nós reconhecermos que nós não somos perfeitos. Eu estava assistindo uma aula que falava, né? Às vezes, você pode estar certo. Você tem que ir lá e pedir desculpa. Isso. Né? Ali no casamento, às vezes a gente tá brigado, mas eu vou lá, mesmo, né, sabendo já quebra, que né? Já quebra. Justamente a gente veio para isso. Aquele orgulho. Isso é virtude. Isso é uma grande virtude. Né? Isso de reconhecer os seus erros. Não, meu filho vai ver que o Hugo fez errado ali, mas em vez de eu gritar como ele, eu fui lá e pedi, acalmei, pedi desculpa. Né? Então, um exemplo assim. Muda então, totalmente, muda né? totalmente o cenário. Totalmente muda o cenário. Então, essas virtudes praticadas no nosso lar, na nossa família, vai mudar totalmente o nosso contexto familiar. Então, é um lar que busca entre um ou outro. É tão interessante nesse livro também, A Virtude do Lar, é que ele traz também a gratidão. Como é importante nós agradecermos uns aos outros. Sim. Se o seu esposo te entregou algo, obrigado, meu amor. Isso, o filho também agradecer. E, infelizmente, nós não somos habituados a fazer essa prática de gratidão. Agradecemos muitas vezes fora, mas não temos essa gratidão. Mas é importante. Pequenininho, assim, obrigado, né? Assim, já vai ensinando. Então, são virtudes que nós vamos praticando. Somos os primeiros exemplos em casa e que repassamos para os nossos filhos e que repassamos para o nosso lar. Eles estão toda hora olhando para a gente, sempre. Isso. Né? Principalmente na idade dos nossos, né? Vocês já são formados e tudo, mas eles estão aprendendo a todo instante. Todo instante. Tudo que a gente faz é repetindo. E principalmente o mais velho, né? Que o mais novo já começa a imitar o mais velho, né? Mas a gente fica ali toda hora. Uma coisa simples, um já tenta corrigir o outro, porque sabe que eles já estão vendo. Então, quando lá no nosso lar, na nossa casa, existem pessoas, pais virtuosos, os filhos serão virtuosos. Eles serão. Que coisa boa. E eu acho que é isso, né? Já estamos aqui, a Andréia já está ali preocupada, né, Andréia? Não, tá bom. Sim. E foi muito bom, né, Loira? Foi maravilhoso. Foi uma formação. Nós agradecemos
a Dalvani, ao Nicolau. Já ficou aí o convite, Nicolau. E, Dalvani, eu passo para você para encerrar e depois Luíra termina aqui, né? Não, mas antes, né, a gente trouxe uma lembrancinha para você. Ai, que gratidão. Deus nos falava para trazer Santa Faustina. Grande inspiradora do nosso carinho. Olha, Santa Faustina. Amei. A gente olhando com Santa Faustina. A gente olhando os livros lá em casa, eu disse, Hugo, não tenho esse dela. eu acho que olha aí, a providência. é Santa Faustina, não foi a loja. A gente olhou outros livros. Esse aqui, eu disse, pronto. E eu disse, eu perguntei, Hugo, a gente tem algum livro de Santa Faustina aqui? Não foi a loja. Não sei, vamos olhar. Eu disse, foi... É muito lindo. Deus Me inspiro falava muito, a vida dela me inspira muito. Ela tem uma frase dela. Pois ela pediu para lhe dar. Pois sim, foi providência. Né? A providência, né, lindo. chega no que a gente precisa. A frase dela que ela diz, o núcleo do amor é o sacrifício. O sacrifício. Enquanto ela não viveu, né, isso, e foi uma mulher cheia de virtudes, no chamado dela, né, isso como religiosa, é muito lindo, assim, nos ensina essa intimidade com o Senhor. É isso de estar ali no diálogo, na conversa com o Senhor e saber que Ele sempre está ao nosso lado, esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, a nos acolher, a nos abraçar. É isso aí, a intimidade de Santa Faustina com Jesus é o que me revela a cada dia que eu preciso buscar essa intimidade, né, para vivermos, sermos virtuosas. E é com muita alegria, assim, gente, já não querendo encerrar, mas a gente poderia... A gente vai a noite todinha, não para não. Pedir 3 tendas, né? Uma para mim, para ficarmos essa noite. Mas, assim, com muita alegria, né, que eu acolhi o convite, o chamado para estar aqui nessa conversa e que foi, assim, de grande, grande aprendizado também com vocês aí, com os filhos pequenos, né, recordando aí a cada detalhe, lembrando também dos nossos detalhes, nossos filhos já estão grandes. Mas, assim, é uma alegria imensa. Quero agradecer a todos os combatentes, agradecer ao meu compadre, Geraldinho e Débora, esse casal cheio de virtudes, qual nós sempre nos espelhamos. E nessa grande missão aí, já completando 3 anos de combatentes, já quero parabenizá-los aqui, a todos da Missão Resgate, a todos os combatentes, e também agradecer pelo convite, dizer que estamos sempre abertos, tá bom? Sempre, sempre abertos aonde o Senhor nos mandar e nos enviar. E, assim, foi uma noite maravilhosa. Foi maravilhoso. O prazer e a honra é toda nossa, inteiramente que nós ficamos muito felizes. Foi muito bom, né, prazer grande conhecer a história. Graças a Deus que deu certo. A gente sabia que seria maravilhoso, né? E foi maravilhoso, foi de grande aprendizagem, como você disse. E desde a live que eu assisti, que você fez com Devias, ela tem muito a entregar, foi amor. Eu assisti a live, eu tava com muita dor de cabeça, mesmo assim eu coloquei ali. Foi na semana que você tava doente. Foi na semana que eu tava doente. Na mesma semana ia ser. Ia. Isso, você adoeceu. Rezei por você, pela sua obrigada. saúde. Precisei. E, assim, muitíssimo obrigado, né? Esperamos lhe trazer aqui outras vezes com a graça de Deus. Nicolau também irá vir com a graça de Deus. E muitíssimo obrigado, foi maravilhoso. Queridos e amados combatentes, uma santa noite. Foi bom demais. Se eu deixar, vocês sabem, se eu deixar a Luíra, nós vamos dar meia-noite e ela não para. Andréia. Foi bom demais. Andréia. Gente, muito obrigada, santa noite. Como sempre, é maravilhoso estar com vocês. E até quinta-feira, com a graça de Deus. Tchau, tchau.